Abrimos neste Jornal à Noite o debate Este Repórter Sábado. Desta noite são nossos convidados aqui em estúdio Raquel Frederico, jornalista e autora desta reportagem, Pedro Proença, advogado, figura assídua aqui no NAU, César Afonso, ex-inspetor da PJ e especialista em cibercrime, e ainda Filipe Ferreira, é um dos lesados. Muito boa noite a todos e obrigado pela vossa presença. Vou começar por ti, Raquel. Como é que esta investigação começou e como é que chegaste aqui a este caso do Giovanni Casimiro? Boa noite, Rodrigo. Boa noite também a todos os convidados. Esta investigação começou exatamente com uma fonte que me deu acesso a um documento, neste caso um despacho de acusação do Ministério Público, exatamente referente a este tal de Giovanni Casimiro que aparece na reportagem e que, enfim, conseguiu entrar em 3 bancos que operam em Portugal, o Milênio BCP, a Caixa Geral de Depósitos e a Banca, na altura Eurobic. Claro, fez transferências de valores altos, não é? Chegou a roubar 160 mil euros, 138 mil euros a pessoas diferentes e fez transferências, lá está, de valores altos e feitas de forma consecutiva. Eu apresento um dos lesados na reportagem que, lá está... Que é o Afonso, que é o nome Afonso, fictício, não é? Exatamente, foi uma pessoa que não quis mostrar a sua identidade e que, lá está, foi alvo deste esquema, um alvo direto de Giovanni Casimiro e que no espaço de minutos, não é, meia hora, perdeu mais de 138 mil euros. Claro que essa operação, não é, acabou por ser autorizada pela vítima na medida em que Afonso introduziu os códigos. Muitas outras vítimas introduzem os códigos e é exatamente aí que os bancos, de certa forma, se escondem. Portanto, é esse o argumento que os bancos utilizam para se desresponsabilizar. Lá por a vítima introduzir os códigos, os bancos, é esse o argumento que utilizam para, de certa forma, não se responsabilizarem por aquilo que aconteça. Exatamente por isso levanta-se aqui 2 questões, que é a vítima não sabe ao certo o que está a fazer, porque lá está, como é dito na reportagem, a vítima está numa página clone e é ludibriada a inserir os tais códigos. Uma página clone, também já vou tentar perceber melhor a seguir com o César Afonso, mas é uma página que é muito idêntica ou praticamente igual à original, neste caso do banco. É praticamente idêntica, sim. O senhor do Cibersegurança, do Centro Nacional de Cibersegurança, Júlio César, um especialista na matéria, diz que às vezes nem uma pessoa treinada, nem com uma pessoa com o olho treinado para identificar esse tipo de página, consegue identificá-la. Portanto, uma vítima, um lesado que não tem o treino para identificar, é completamente ludibriado e é aí que os bancos arranjam uma maneira de se desresponsabilizarem. Dizem que a vítima introduziu o código e é por isso que não tem direito a receber o dinheiro e nem tem direito a uma indenização. Os convites foram feitos tanto para a Caixa Geral de Depósitos como para a Banca, como para o Milênio BCP. Os bancos não vieram aqui. Eu, pessoalmente, gostava que tivessem vindo também para se explicarem, não é? Porque, de certa forma, há aqui outra questão que se levanta, que é, ok, a vítima meteu o código, os lesados meteram os códigos, no entanto, são feitas 14 transferências, no caso do Afonso, são feitas 14 transferências, tal como ele diz, de rajada, não é? De que forma é que os alarmes do banco estão a funcionar? Exatamente. Não é? Porque é algo que foge completamente ao perfil da vítima. E é algo que... E quantias estão elevadas, não é? Sim, exatamente. No caso do Afonso foram quantias entre os 9 mil e os 10 mil euros, que foram acontecendo, 14 transferências, os alarmes do banco não soaram e o César Afonso poderá explicar isto melhor mais à frente, mas um alarme de um banco a nível informático é uma luz que se acende no ecrã, uma luz vermelha que se acende no ecrã e que supostamente dá o alerta a quem está a monitorizar a situação daquilo que se está a passar. Portanto, aqui há claramente 2 possibilidades, que é ou o sistema de segurança do banco, o sistema de alerta não funciona, ou então há aqui um erro humano da parte de quem está a monitorizar o sistema. E é também por isso que era tão necessário termos aqui essa versão dos sim, bancos que naturalmente contactaste e que não estão na reportagem, nem sequer estão aqui presentes em estúdio neste debate. Eu já vou também ouvir aqui o César Afonso e o Dr. Pedro Proença. Antes queria falar consigo, Filipe Ferreira, que está aqui também nesta reportagem, para nos contar um bocadinho daquela que foi aqui a sua experiência. Não é vítima direta deste Giovanni, mas é vítima de um esquema muito semelhante. Sim, boa noite. Assim, na minha maneira de ver isto, eu não fui eu que fui assaltado. Quem foi assaltado foi o banco onde eu tinha o meu dinheiro.
o hacker, os tais hackers, não foram à minha casa buscar o dinheiro. O meu dinheiro estava seguro no banco. Eu pago manutenções, pago tudo ao banco para estar lá o meu dinheiro guardado. Foi lá que eles foram buscar o dinheiro, o meu dinheiro. Mas foi ao banco, não foi na minha casa, que eu não tenho dinheiro em casa, nem no meu local de trabalho. Como é que um banco, como foi agora aqui dito já, vê uma transferência a sair de 22.222 euros e 22 cêntimos de uma empresa para um particular que não segue o padrão habitual dessa mesma empresa, que nunca fez nada disso, desse género. Logo de seguida, passado 14 minutos, 555.055 cêntimos, também derrajado, como diz o Sr. Afonso. Esse dinheiro é devolvido, entra outra vez na minha conta, depois nós vimos o extrato, entra outra vez na conta esse dinheiro, e logo de seguida sai 50 mil, e de seguida 10, e depois continuou 20, 30, mas já nem tinha lá esse dinheiro, não é? Mas aquilo continuava. Nós achámos aquilo estranho, fomos nós que avisámos o banco. O banco nunca me avisou. Lá está, os alarmes não soam. Não soam de qualquer forma. Eu é que tive que avisar o banco. E isto até sei mais ou menos o que é que se passou, porque foi-me dito na manhã, no dia que eu fui roubado, não é? No banco, na agência de Vizela, que a própria nós emitiu um comunicado à banca que ia cancelar o envio de mensagens porque o sistema colapsou. Foi nesse fim de semana, foi a ingressão do Aerobic no Abanca. E o sistema foi caótico a nível nacional. Há muitas pessoas a falar sobre isso. E mais uma vez digo, o responsável, eu não quero saber de Giovanni nem nada disso, não é? Porque esses hackers assaltaram o banco. Não foi a minha casa que ele me assaltou, foi no banco. O banco é que tem a responsabilidade, porque eu pago para estar lá o meu dinheiro. E não fez nada o banco. Até hoje o Abanca, principalmente o Abanca, não me ligou. Não deu qualquer resposta. Certamente contactou o banco, não é? E o que é Sim, que, não, nós fomos, o que é que disseram? Nós, quando achámos aquilo estranho no PC, eu e a minha esposa arrancámos logo para o banco, telefonámos antes, não é? Arrancámos logo para o banco, cheguei ao banco, o banco deu-me um papel para eu ir à GNR e transmitir também à judiciária, a queixa. E quando voltei da GNR, a única coisa que o banco me disse, o gerente, foi... até pensei que ele era inspetor da judiciária, brincava um bocado com isto. O seu dinheiro foi hackeado no seu computador e o dinheiro já está em criptomoedas. Logo assim, até hoje não tenho mais uma única informação do Abanca, entidades reguladoras que é o Banco de Portugal, combate ao cibercrime, todas essas entidades que os meus advogados já enviaram as respectivas cartas, ninguém respondeu. Até hoje estou sem saber nada, zero. Já passo agora a palavra também ao César Afonso. Estávamos aqui e comentávamos na primeira parte deste debate que não há resposta dos bancos, destes 3 bancos, nenhum destes casos, pelo menos que se conheça, e também não soaram as campainhas, os alarmes a todas estas transferências. A pergunta que lhe faço desde já é se, de facto, os bancos não têm responsabilidade nenhuma nestes casos. Olá, muito boa noite a todos. Pois, de facto, tudo leva... Aliás, pelo que ouvimos e pelo que está a acontecer e pelas respostas que têm dado, parece que não há aqui responsabilidade da parte dos bancos e que isto não está a acontecer. Ora, muito bem, quando estes casos são preparados, portanto, isto acontece, não acontece só de um momento para o outro. Quando alguém inicia um processo desta natureza, nomeadamente cria, através do spoofing, cria uma página exatamente igual à do banco para enganar os clientes, ele vai primeiro à página do banco, ele estuda a página do banco, olha para ela, vê quais são as suas vulnerabilidades, vê quais são as formas de acesso, como é que os clientes entram na página, tudo isso, estuda isso em pormenor. Portanto, e é aí que ele descobre as vulnerabilidades de acesso ao banco. E depois vai à procura dos clientes. Depois de fazer esse estudo, não só de um, mas de vários bancos, como também vemos aqui, vai à procura dos seus clientes. Aqui é que me faz alguma confusão, como é que ele procura os clientes especificamente. Como é que chega a certo tipo de clientes? Exatamente. Isso é através de uma mensagem... Você recebe a mensagem, o tal pop-up chega a toda a gente. Exatamente. E depois há quem carregue. E há quem carregue. E aqueles clientes do próprio banco vão ver a página, vão ver o link, vão ver aquela página. Porque, de facto, aparecendo-lhe no seu ecrã, e já me apareceu muitas vezes, e eu que sou uma pessoa informadíssima, já por várias vezes tive a tentação em ir ver se estava a acontecer na minha conta, portanto, mais ainda alguém que não tem informação na área do cibercrime, facilmente acede a uma conta que é uma página que é exatamente igual à do banco. Nós vimos nesta reportagem que aparecia uma mensagem a dizer atualização de segurança. Exatamente. Com um layout muito idêntico ao do banco. E há casos em que as pessoas estão em ligação com o próprio banco e a página cai
e depois, quando entram, já entram na página falsa. Já entram numa página de spoofing. Daí que é assim, acabei de me ligar ao banco, caio da minha ligação, volto a entrar e estou numa página falsa, a responsabilidade da pessoa aqui também é quase nula. E há aqui também uma questão de idoneidade do acesso e liberdade na escolha que se está a fazer. A pessoa, quando está a aceder ao sistema, está a fazer um acesso que ela acha que é verdadeiro, está a fazer uma transferência para alguém verdadeiro. E é dessa forma que o cliente está a fornecer os seus dados pessoais aos tais bordões? Exatamente. Através dessa página falsa, que é exatamente igual à do banco, quando faz a tentativa de acesso e não dá, e o acesso cai várias vezes, essas tentativas fazem com que o hacker obtenha alguns passos de acesso, e às vezes os passos todos, do acesso ao banco. Portanto, e a partir daí, ou outras vezes induz a própria pessoa a fazer isso, fingindo que está em diálogo com o banco. Portanto, daí que, quando nós queremos imputar ao cliente que a responsabilidade total desse acesso, eu acho que... E a propósito disso, deixa-me aqui também ouvir o Dr. Pedro Proença para perceber, continuando aqui na responsabilidade dos bancos, que responsabilidades legais é que os bancos têm quando têm clientes que são vítimas destas burlas? Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Deixa-me dizer-te uma coisa. Este silêncio dos bancos é uma espécie de uma firewall institucional, utilizando uma linguagem adequada ao nosso programa. Isto basicamente é uma estratégia defensiva dos bancos, que estão a contar com o quê? Estão a contar, obviamente, com o cansaço que as pessoas vão nutrindo e vão adquirindo na ausência de respostas e de expectativas de resolução nos próximos tempos deste problema. E tens tantos casos do género, mas em diferentes escalas. Exatamente. E, portanto, aqui, à partida, o banco remete-se a este silêncio, que é uma forma capciosa e eu acho até desumana de lidar com esta situação, mas estamos a falar de entidades que de humano rigorosamente nada têm. Aqui estão em causa, basicamente, são números e são lucros. Pois isto faz-me lembrar um bocadinho, e estava aqui a ver esta personagem Giovanni, não é? É um nome interessante àquela célebre frase que sono io, tu non saprai. Sabes o que é que de onde é que isto vem? A ópera de Verdi, Dom Giovanni, que era também um bandido, mas o Dom Giovanni acaba no inferno. Aqui quem acaba no inferno são os clientes do banco. Portanto, o Mozart tinha que fazer aqui um remake todo desta ópera. Obviamente que aqui, Rodrigo, a sofisticação da forma como estes indivíduos acedem às contas e fazem estes movimentos torna, obviamente, impossível qualquer consideração de negligência grosseira por parte dos clientes bancários. Isto parece-me evidente. Isto é de tal forma sofisticado, à partida, que estar aqui a imputar qualquer espécie de responsabilidade por falta de zelo ou falta de cuidado às vítimas é absolutamente, nojento. Mas isso significa que as vítimas podem ter alguma esperança ou não? Significa que as vítimas podem ter alguma esperança. E, de facto, quem analisa a jurisprudência sobre estas matérias, decisões dos tribunais sobre estas matérias, os tribunais são muito claros aqui no que respeita à condenação dos bancos pela violação dos seus deveres de vigilância, sobretudo em casos em que o banco, obviamente, não consegue, e neste caso não consegue mesmo, provar a tal negligência grosseira do cliente. E, portanto, há aqui uma esperança. Só que a esperança é esta. É uma esperança a médio e longo prazo, é uma esperança que envolve custos financeiros elevados. Estamos a falar de processos que exigem até no plano da prova alguma perícia financeira que tem custos e, portanto, o que é que os bancos contam? Os bancos contam que grande parte destes lesados se desinteresse destes processos, que os abandone, que desista e, com isso, o banco fica isento de responsabilidade. Claro. O que é particularmente também insidioso, até porque, como dizia o nosso convidado e bem, nós pagamos uma quantidade de comissões bancárias, entre as quais está o pagamento da nossa segurança bancária. Os bancos têm serviços de compliance e têm serviços que monitorizam estas situações, mas não é o banco que paga, são os clientes bancários
com as suas comissões bancárias. Portanto, nós estamos a pagar, no fundo, mais um mau serviço prestado pelo banco, quando efetivamente há aqui alertas qualificados, e isto é muito importante dizer. Não estamos aqui a falar de alertas quaisquer, estamos a falar de alertas qualificados. Há aqui situações, e nós tivemos aqui também há poucos dias uma outra reportagem com outra questão em que vimos também os chamados levantamentos em rajada, que escapam completamente ao perfil de movimento e ao perfil dos próprios clientes, que não são objeto de atenção por parte dos bancos. Exatamente o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui. Portanto, se me perguntares uma opinião jurídica, eu digo-te já basicamente, em tribunal, eu garanto que os bancos não têm hipótese nenhuma de escaparem àquilo que é o seu dever legal, que está previsto no regime dos prestadores de serviços pagares e dos serviços de pagamentos, que à partida os obriga efetivamente a suportar estas despesas. Agora, aqui basicamente o que é que nós temos depois? Temos depois um sistema judicial que também não colabora em nada com isto, que não de facto permite a estas pessoas. E aqui nós ouvimos já de uma forma estafada muita gente a dizer que a justiça é só para os ricos e há duas justiças a dois tempos, uma para quem tem dinheiro e outra para quem não tem dinheiro. E para quem tem de facto, para quem perdeu tudo e não tem recursos financeiros, ter ainda que custear honorários de advogados, taxas de justiça, perícias e etc. Isto é, está ainda a financiar o próprio Estado, no fundo, quer dizer, está a pagar ao Estado a utilização de um serviço, quando o próprio Estado, nomeadamente através do seu mecanismo e da sua entidade supervisora, que é o Banco de Portugal, pouco ou nada fez em relação a esta realidade. Tem gasto nestas custas judiciais? Acredito que tem sido um grande encargo, ainda por cima depois de ter perdido tanto dinheiro para esta... Nós já iniciámos um processo de crime contra o Abanca e um processo civil, e também contra o BPI, porque o dinheiro foi para o BPI. 4 contas brasileiros para o BPI, não sei, pronto. Mas já foram quase 5 mil euros. Estamos aqui a falar que tem muito dinheiro. É muito dinheiro. Uma pessoa que é vítima que já perdeu tanto dinheiro no meio desta burla. É vergonhoso que, à partida, estas pessoas sejam penalizadas pelo facto dos mecanismos de supervisão do Estado não funcionarem, que se permita aos bancos eximirem-se desta forma absolutamente capciosa à sua responsabilidade e não existirem na lei mecanismos que imponham administrativamente aos bancos a obrigação de reembolso destas situações sem obrigar as pessoas a recorrer à via judicial. Portanto, há aqui mais uma falha. É mais uma falha tremenda do Estado e, obviamente, que penaliza sempre o mais fraco. Porque, obviamente, essas instituições financeiras, pela sua dimensão, pelo seu poder, obviamente, ficam, para elas é indiferente. Se tiverem que daqui a 10 anos pagarem 100 ou 150 mil, não é nada especial. E claro que podem pagar o que for preciso por advogados. Claro. Mas o Banco de Portugal é que acho que não está a cumprir-se com a sua parte de... Acha que o Banco de Portugal também tem responsabilidades? O Banco de Portugal tem o dever de fiscalizar todas estas questões, nomeadamente se os bancos estão a adotar as medidas corretas de segurança. Obviamente, quando os senhores políticos, Rodrigo, isto é importante dizer. Pesadíssimas quando isso não acontece. Quando os senhores políticos que fazem um percurso político, obviamente, tiverem a coragem e desistirem da ideia de um dia irem ocuparem um lugar de luxo, dourado, na administração de um banco ou da administração de uma grande empresa e optarem por legislar penalizando este tipo de agentes económicos, então aí as coisas resolvem-se. O grande problema é que a maior parte da nossa classe política utiliza a sua carreira para chegar a estes lugares. E, portanto, quem é que vai legislar contra o poder das entidades bancárias ou das grandes seguradoras? Ninguém vai legislar. Criou-se um sistema de pagamento eletrónico cuja responsabilidade da sua utilização é lançada para o cidadão. E não só as pessoas são obrigadas a utilizar cada vez mais os lesados, as vítimas, a pessoa normal, é levada, é empurrada a utilizar ferramentas como o home banking. Já agora, eu também queria perguntar isso, César Afonso certamente conseguirá explicar o que é isto do home banking, para quem não sabe. É um sistema no fundo, o home banking é um contrato que existe entre o cliente e o banco para determinado tipo de transações e operações bancárias, nomeadamente transferências rápidas, pagamentos rápidos através do sistema eletrónico. Que tem obrigações de parte a parte, neste caso, e deveres de parte a parte. A parte do banco é de fiscalizar essas transações e de as coordenar de forma correta. E da parte do cliente é seguir todos aqueles procedimentos que tem, nomeadamente a utilização do sistema. E não fornecer a sua password a ninguém, essas seguranças todas que se fazem. Agora, é assim... Isso pressupõe também ter uma conta bancária à qual estão associadas a este tipo de transações e nessa conta existe dinheiro para que possa movimentar-se e fazer pagamentos rápidos de umas contas para as outras ou para outros serviços, etc. Agora, este home bank não tem
não tem pessoas, portanto, não são pessoas que estão por trás deste. Tem pessoas que estão lá no seu local de vigilância, que estão a observar as operações todas. Sim, Portanto, como um todo. estão, exatamente, como um todo. E acho que é aí que as questões falham. Portanto, E é também por isso que, como estava aqui a dizer a Raquel, as pessoas têm sido empurradas para o home banking. Sim, totalmente. Exato. Tem-se- Praticamente, Porque é mais fácil, não é? É mais fácil Exatamente. tratar das coisas em casa, no computador, especialmente uma empresa, não é? Que tem que fazer transferências para parceiros comerciais, diversos parceiros comerciais, é muito mais fácil fazê-las atrás do computador no escritório do que deslocar-se ao banco. Mas depois também vem a parte da segurança, não é? Eu sinto-me mais segura a ir ao banco e fazer uma transferência com alguém cara a cara, não é? E sei que o meu dinheiro vai para determinada conta do que fazer num computador Ou num telemóvel, por ou exemplo. num telemóvel e não saber exatamente para onde é que o dinheiro vai, porque é isso que acaba por acontecer, não é? As transferências acontecem, vão para uma conta que não é aquela para onde eu enviei, não é? E às tantas nem sabemos se estamos Exatamente. realmente no site do banco. Claro, Exatamente. claro, São claro. iguais. Aliás, É uma ferramenta que... E aqui é que nós temos que ver que é esse site que tem as vulnerabilidades todas. Portanto, quando querem empurrar para o cliente, ele não seguiu as características todas, não seguiu os procedimentos todos. Não, o site é a partir do site que as questões são feitas. E é aí que as questões começam. Portanto, podem fazê-lo também através do phishing, o tal envio de mensagens, e através do spoofing, que é a tal página falsa que aparece ali a maior parte das vezes. Num contexto em que, de facto, nós falamos muito da questão da globalização e do cruzamento de informações a nível global, eu, por acaso, constatei que este Giovanni Casimiro foi um indivíduo que, em 2021, também criou um esquema de várias empresas, por exemplo, na Bélgica. Eu fui verificar isso. E por algum motivo este indivíduo abandona a Bélgica e vem para Portugal. Agora, a pergunta que nós temos que fazer, e isto até no âmbito de outro tipo de organizações criminosas, tenho tido algumas conversas, por exemplo, com colegas do César, de outros departamentos da Polícia Judiciária, e há uma coisa que nós partilhamos, de facto, que é uma estupefação pela facilidade com que certo tipo de indivíduos que estão ligados a organizações criminosas, por exemplo, constituem em 24 horas 6 ou 7 ou 8 ou 9 empresas. Quantas contas é que tinha? Aqui tinham 48 contas 46 bancárias, 46 contas bancárias. e 8 ou 9 46 empresas exatamente, diferentes. E esta 40. facilidade com que se constituem estas empresas, qualquer pessoa com €1 vai ao computador e no Simplex faz uma empresa Por acaso, neste hora. caso, até foi diferente. Giovanni Casimiro deslocou-se às conservatórias de norte a sul do ainda país pior, não é? e estabeleceu as... Estabeleceu- Não é como é mais Ainda é mais acontece. ainda é mais caricato. E Com parece mais identificações E aquilo falsas. que nós, por exemplo, falamos muitas vezes, e eu falando com colegas do César, por exemplo, a nível do que se passa com o tráfico de pessoas, por exemplo, é espantoso como é que este tipo de situações não são resolvidas logo à partida, a montante, quando estes indivíduos, por exemplo, como o caso do Giovanni, que vai a 7 ou 8 conservatórios de norte ao sul do país e abre sistematicamente várias sociedades e não há um alerta. Isto é, Com a imediatamente... facilidade que ele chega aos bancos e abre conta de nós. Imediatamente devia haver mecanismos, devia haver de cruzamento de informação Com estas ligações à Bélgica e ao que, Brasil. à partida, à Bélgica, ao Brasil e etc. que dissessem, Todo não, mundo. calma, há aqui um indivíduo que já tem aqui um histórico neste país, há aqui um indivíduo que de repente no espaço de 3 ou 4 dias está a abrir sociedades. Isto é para quê? Para que é que vai servir isto? Isto, obviamente, tem que ser questionado qual é a eficácia do nosso sistema de segurança interna até quando estes tipos de procedimentos é tão facilitado com este tipo de facilitarismos. Exatamente. E o que é certo é que Mas este... eu ainda não sei se é possível falar aqui numa lei. Sim, deixa-me só aqui fazer uma pergunta, ainda temos tempo. Eu discuti com o Dr. Pedro a ver se o que é que ele acha. Só que ainda no Giovanni Casimiro, só para falar deste homem, estamos aqui a falar de vários esquemas, mas aqui, falando deste caso em concreto, 62 crimes de falsificação de documentos, burla financeira, está em prisão preventiva em Faro, como víamos na reportagem. Exato. Que consequências legais é que enfrenta? Aqui, vamos ver uma coisa. Estamos a falar de um naipe, de um cocktail de crimes que tem como cereja no topo do bolo a associação criminosa, a burla, e portanto estamos aqui a falar de um indivíduo que, se estes crimes forem devidamente provados, poderá estar a enfrentar aqui uma pena que pode andar aproximado quase dos limites máximos do sistema penal em Portugal, dos 25 anos. Agora, eu também, por acaso, o que acontece muitas vezes aqui neste tipo de processos que envolvem cidadãos de países terceiros, como é o caso do Brasil, é que depois há também a solicitação da pena acessória de expulsão do território português. E o que é que isto vai permitir? Vai permitir que este indivíduo, provavelmente cumprindo metade da pena,
partindo do suposto que ele é condenado, por exemplo, a 18 ou 19 anos de prisão, cumprindo 8 ou 9 anos, pede a aplicação da pena de expulsão e é mandado embora para o Brasil. O que é que se tem verificado, Rodrigo? De uma forma quase que põe a nu as fragilidades do que se passa em Portugal. É que muitos destes indivíduos que regressam a Portugal passado 3 ou 4 anos. Eu tive um caso de uma vítima de violação por parte de um cidadão de um país terceiro, em que o indivíduo foi expulso do território português, cumpriu metade da pena, depois de ter violado uma senhora, e passado 3 ou 4 anos estava outra vez em Portugal depois de ter recebido uma pena de expulsão do território português. E não há controle nenhum. Portanto, provavelmente este indivíduo, conhecendo as fragilidades do nosso sistema, amanhã é expulso do território português, cumpre metade da pena e 2 ou 3 anos depois está cá com outro nome a fazer exatamente a mesma coisa. Portugal está também na Bélgica muito facilmente. Na Bélgica ou noutro país qualquer da União Europeia. O que é que o César Afonso estava a dizer? Eu estava aqui a procurar falar aqui numa lei que foi transposta aliás, foi uma diretiva europeia que foi transposta. Aliás, demorou 3 anos a ser transposta. Portanto, imaginem, de 2015 a 2018. Exatamente. Porque, se calhar também não sei, as coisas demoram sempre muito tempo. Mas é uma lei que vem regular, é o regime jurídico dos serviços de pagamento e moedas eletrónicas, precisamente que vem regular todas estas questões e que vem, de facto, responsabilizar os bancos por este tipo de situações de crime organizado, às quais as pessoas não estão aptas para responder. E diz aqui, nomeadamente no artigo 114, a responsabilidade do prestador de serviços em caso de operação de pagamento não autorizada, que é assim, uma autorização feita sob forma fraudulenta é uma operação não autorizada. Porque a pessoa não está na sua competência absoluta para poder fazer aquela transação. E quando é enviada para locais que a pessoa não autorizou. É o caso aqui. E esta lei diz-nos que os bancos têm que indemnizar os clientes num prazo máximo de 24 horas. Não o fizerem... Onde é que já vão essas 24 horas? Não o fizerem, têm que justificar por escrito porque é que não o fazem e têm que fazer queixa do cliente, têm que suspeitar dele. O PXI, o Home Bank e a conta é um contrato de confiança que se estabelece entre duas entidades, o banco e a pessoa. Uhum. Quando o banco não indemniza o cliente por suspeitar dele, quebrou a confiança. O contrato deixou de existir. Portanto, se é um contrato de confiança e as pessoas são idóneas, o banco tem o dever de não duvidar delas se elas dizem que não fizeram aquela transação. O banco é que tem que provar que cabe ao banco provar que aquela pessoa está a mentir. Mas há uma coisa curiosa. Portanto, daí que é assim, aqui os bancos invertem completamente a questão. E de uma forma impune. Uhum. Mas é engraçado, isto a propósito também da abordagem que os bancos fazem a esta situação. Revela, obviamente, que em Portugal há cidadãos de primeira, cidadãos de segunda, entidades de primeira, entidades de segunda, a lei aplica-se a uns, não se aplica a outros. É que, efetivamente, para o mesmo cliente, atenção, para o mesmo cliente médio de um banco, que tem a obrigação, segundo um banco, de ser um especialista em cibersegurança. Atenção, isto é que é ridículo. Quer dizer, o banco parte do pressuposto que as pessoas têm que ser especialistas... Mas ainda lhe cobra aí ao cliente para fazer segurança do seu dinheiro. Mas depois é o mesmo banco, ó César, mas o ridículo é o mesmo banco que quando nós vamos e temos, por exemplo, um dinheirito a prazo que nos rende 30 euros de juros todos os anos, porque os bancos dão-nos uns juros miseráveis, e nós dizemos assim, bem, ouça, e não há aí um produtozinho assim um bocadinho mais, que dê uns jurinhos acima da média, e então, se fores ao banco, o funcionário diz assim, meu amigo, claro que temos aqui uns produtos, mas sabe que isto envolvem um maior risco, são operações mais complexas, e portanto o senhor... A classificação que nós damos à sua sapiência financeira não lhe permite, assim, com segurança, investir neste tipo de produtos, porque são produtos complexos. E, portanto, eu já passei por isso, atenção. Uhum. É dizer assim, então, mas aqui esta carteira de ações não me vai render. Ouça, isto é um produto de risco, isto envolve conhecimento da área financeira, o senhor não se meta nisto. Mas, atenção, se forem à minha conta e retirarem o dinheiro, e se eu for lá protestar, não, se eu tinha a obrigação de saber. Portanto, exato, somos especialistas em cibersegurança, mas para investimentos que custem ao dinheiro, ao banco, mais pagamentos de juros, dizem que nós somos ignorantes. Este debate vai continuar a seguir, mas é só em 30 segundos, depois o debate vai continuar. Há pouco disse-me durante o intervalo que há um grupo de WhatsApp com vários lesados, e isso mostra também aquela que é a dimensão deste tipo de burlas.
Sim, nesse grupo, só do banco à banca, somos perto de 100 pessoas. Mas só 34 é que se identificaram em termos de valores, nomes, pronto, eu não quero mostrar a cara, entre aspas. Mas só 34 pessoas está perto de 1 milhão de euros que desapareceu. E até hoje, pessoas do ano passado, de início do ano passado, Dona Elizabeth, inclusive, que esteve aqui, não há resposta do banco à banca para ninguém. Banco à banca é um banco que veio para Portugal, que eu não sou cliente desse banco, impuseram-me esse banco, eu era cliente Eurobic, e de um dia para o outro passei a ser cliente à banca. Ninguém me perguntou se eu o queria ser. Pronto. E é assim que trata os clientes.